Esportes radicais de aventura, aula 1. Características, conceitos e concepções. Resistência na inclusão por professores tradicionalistas. Alegam que descaracteriza o curso de educação física. Preconceitos existentes abordam desconhecimento do assunto. Motivos para o crescimento dos esportes radicais e de aventura: aumento dos níveis de estresse, caos urbano, violência e necessidade de retornar às origens, à natureza. Prática pedagógica: interação com as demais disciplinas, múltiplas inteligências, não só a sinestésica, mas a lógico-matemática, espacial, interpessoal e intrapessoal. Lembre-se, a grande maioria das atividades é fruto da imaginação das pessoas que as inventaram. Use a sua, adapte-as de várias formas e aguarde os resultados. Sem dúvida, eles serão fantásticos. Sendo assim, os esportes radicais e de aventura trazem oportunidade, criatividade e experiência adquirida. Atividades de aventura: repensar sobre o ambiente a partir de 3 aspectos. Primeiro, a prática. Segundo, o processo educativo. E terceiro, a conservação ambiental. Concepções e conceitos. Os primeiros praticantes defendiam uma visão idealizada da natureza como um mundo ecologicamente harmonioso. Diferentes tipos de usuários têm dado diversos significados para a natureza, deixando de ser um conceito único e singular, passando a ter um conceito plural. Nas atividades de aventura, os praticantes evidenciam um envolvimento em um processo de relacionismo, no qual a solidariedade e a cooperação são as características fundadoras. Afinal, o que é aventura e radical? A característica principal é a conceituação e percepção de risco, busca deliberada pelo risco e a incerteza de resultado. Um meio educacional explorando noção de uso do risco para desenvolvimento de habilidades. Ordalho, provação externa, incorporado nas atividades de risco como forma de jogo liberado com a morte. O conceito de aventura é dinâmico e possui diferentes significados quando é comparado a determinadas épocas e fatos. O corpo experimenta desde efeitos de fadiga e de exaustão, diferenças na temperatura e força do vento e da água e até sensações de prazer e alegria advindas do contato com a água refrescante de uma cachoeira, da tranquilidade transmitida pelo som dos animais e pelo perfume exalado das flores e plantas. Assim, o corpo passa a ser um lugar de meditação e as relações entre a natureza e cultura se afloram. As razões pela busca dos esportes radicais de aventura passa pela crescente busca desses esportes, pelos ambientes naturais ou urbanos como prática alternativa, o desafio a ser superado tanto individualmente como em equipes, o mercado mundial que movimenta milhões baseados em programas e eventos e as características de cada modalidade, a segurança dos que o praticam e a importância da preservação das áreas, diminuindo assim os impactos no meio ambiente. Legislação. A Resolução número 18, de 9 de abril de 2007, recomenda a adoção dos conceitos de esporte de aventura e esporte radical no Brasil. Aspectos psicossociais. Aventura, do latim adventura, coisas que estão por vir. Na atualidade, a sociedade se organiza de forma que o mais forte e habilidoso seja privilegiado, sendo referência a ser seguido.
Importância da figura do herói mitológico que realiza façanhas hercúleas, vinculada a um herói presente no imaginário humano, com características e capacidades de enfrentamento do perigo e do desconhecido. Risco. O conceito de risco é a possibilidade de perda de algo que tem valor para nós. Nos esportes radicais e de aventura, temos 3 níveis de risco. Primeiro, risco que assumimos individualmente, no caso dos esportes. Segundo, risco que corremos inadvertidamente, como consumidores. E terceiro, riscos imponderáveis, que são os efeitos radioativos, a guerra, etc. Conexões de risco nos esportes radicais e de aventura. Risco como aposta, cálculos e teorias de probabilidade. Risco como formação de caráter, que traz valor educativo da aventura. E risco aventura, a ousadia que leva a novas descobertas. O risco nas atividades físicas de aventura na natureza trazem o medo, seguindo uma emoção onde você tem um sentido de alarme, fugir ou lutar, ou de ansiedade, apreensão e tensão com resposta de intensidade e magnitude desproporcional. Aspectos de positividade: cognição individual para social, afetividade em coletividade, conhecimento, autoconfiança, superação, abordagem socioambiental, terapêutico, autoconhecimento, coragem e anti-estresse. As atividades físicas de aventura na natureza proporcionam o autoconhecimento, reconhecer os próprios limites e muitas vezes superá-los por meio de um contato íntimo com a natureza. Nosso maior desafio. Esse quadro mostra o tamanho da desinformação que os pais têm a respeito das atividades físicas de aventura na natureza e dos esportes radicais praticados no meio pedagógico. Quebrar paradigmas e preconceitos estabelecidos. A educação física tem como meta que o aluno vivencie e interiorize os movimentos, possibilitando a ele ter inúmeros estímulos para que no futuro possa perceber qual o desporto, atividade física ou exercício físico que mais lhe agrada. As aulas devem possibilitar a máxima exploração de movimentos fundamentais para o desenvolvimento de nossos alunos. Negar uma atividade como subir no muro da escola, assistido pelo professor de perto, com toda segurança, usando suas habilidades como forma de vencer o medo, adquirindo coordenação, destreza, equilíbrio, força e agilidade, é negar à criança o seu desenvolvimento pleno enquanto ser.